A questão na qual a gente parou era um argumento do Trasímaco sobre o que é justiça. O Trasímaco estava argumentando que a justiça é simplesmente a conveniência do mais forte, porque todas as regras que limitam a conduta nesse sentido de justiça são regras que as pessoas que estão nos governos estabelecem para o seu benefício. Aí o argumento do Sócrates é de que, calma, mas o governante se engana, então ele pode fazer uma lei que é ruim para ele. E daí, então você vai dizer que justiça é também quando o governante vai lá e faz uma lei que é ruim para ele, inconveniente para ele, e daí o Trasímaco entra nesse argumento que assim, pode parecer uma falácia do True Scotsman, mas talvez não seja. Vamos ver. Que é o 341A. O governante, na medida que está no governo, não se engana. Quer dizer, ele já tá defendendo o ponto, né? Não sei se tem objeção aqui. Ele fala que o Sócrates está de má fé. Aí ele fala que, pô, você não chama de médico o cara que tá errando enquanto ele erra na cirurgia. Não é bem isso que você quer dizer quando você fala que o cara é médico. E daí ele fala que o governante, na medida que tá no governo, não se engana. É que não soa muito bem. Mas a outra parte que soa melhor, a argumentação que soa melhor é... Calma aí. É porque ele tá falando em termos do mais forte. O governante é a representação do mais forte. E o mais forte não é o cara que está cometendo o erro. Então ele só é realmente o mais forte. A conveniência do mais forte só é a conveniência do mais forte na forma da lei quando o cara, tipo, está exercendo a força através de uma lei que é boa para ele, né? Não é um exercício da força fazer uma lei que é ruim para você. E aí eles vão entrar nessa questão de quem é o objeto da ciência. O Trasímaco é muito engraçado, que eu lembro quando eu era jovem, que eu me identificava muito com o Trasímaco e via, tipo, esse Sócrates, um pentelho e tal. E daí, ficando mais velho, agora, tipo, mano, eu me vejo mais na posição do Sócrates do que desse cara aqui. O cara, tipo, o Trasímaco questionando o Sócrates assim, não me passam desapercebidas as tuas manobras malfazejas, nem se me apanhares de surpresa serás capaz de dominar na argumentação. Tipo, ele tá vendo o negócio como uma batalha. E você nem tá vendo como uma batalha, mas o cara transforma o negócio numa batalha e fica bravo que perdeu, sendo que você nem tava, não era isso que estava acontecendo para você. Mas também, ao mesmo tempo, o Sócrates é meio malandro, sim, e dá para se dizer que faz parte disso. Eles partem para a questão de definir, tá bom, então quem é o governante enquanto governante? Tem que ser o cara que não erra, tem que ser o cara que é o mais poderoso e tudo mais. Quero significar o governante no sentido mais rigoroso do termo. Perante isto, põe-te de má fé, não peço mercê, mas não serás capaz. Julgas-me tão delirante, blá blá blá. Calma aí. Estão só brigandinho, dando tapa de luva. Daí eles fazem isso aqui, tá. Beleza, daí eles começam a entrar no ponto, no argumento. O médico, no sentido rigoroso, o objetivo dele é ganhar dinheiro ou tratar os doentes? Tratar os doentes. E o piloto? Ele é chefe dos marinheiros? Essa daí a gente já tinha falado e não é um exemplo muito bom. O exemplo do médico tá ótimo. Nesse caso, cada um deles tem sua própria conveniência. A sua arte foi feita para procurar e fornecer a cada um o que lhe convém. Cada uma das artes tem qualquer outra vantagem para além da maior perfeição possível? Por exemplo, se me perguntasses se ao corpo basta ser corpo, ou se tem necessidade de alguma coisa, eu te responderia, tem necessidade absoluta, e é por isso que se inventou a arte da medicina. Porque o corpo é sujeito a defeitos. Para lhe fornecer o que é vantajoso, para isso que se concentrou essa arte, que consertou essa arte. Parece-te que é certo o que estou a dizer, não? É. Então, é sujeita a defeitos a própria arte da medicina, ou há qualquer outra que tenha necessidade de uma certa qualidade, como os olhos da vista e os ouvidos da audição? E por esse motivo, além desses órgãos, carecemos de uma arte apropriada para examinar e fornecer o que é útil para essas finalidades. Esse é o ponto em que eu parei, que eu não estava entendendo direito da outra vez, se eu não me engano. Se uma arte precisa da outra, se essencialmente você pode dizer, a questão que está por trás disso é se essencialmente você pode dizer que uma arte precisa da outra, ou se toda arte se basta. Acaso na própria arte há qualquer defeito, e cada arte precisa de outra arte, que procure o que lhe é útil, e esta por sua vez e outra até o infinito? Ou cada arte examina o que é vantajoso para si mesma? Cada arte cuida de tudo aquilo que lhe concerne, para que não precise de nenhuma outra arte. E nisso eu vejo um pouco a história da independência das matérias. Que todas as disciplinas estão separadas em departamentos diferentes, mas na verdade todas as disciplinas precisam uma das outras. Eles vão escolher a opção de que nenhuma arte precisa da outra, porque senão vai ficar de infinito, uma precisa da outra e da outra e da outra. Cada arte é incorruptível e pura na perfeição dela.
no sentido exato. E o Trasímaco concorda, beleza. E daí, portanto, a medicina não procura a conveniência da medicina, mas a do corpo. Não entendi como um ponto deu no outro, mas vou seguir. A finalidade da profissão. Tipo, a pergunta é quanto a essa questão, que é se você me pergunta se ao corpo basta ser corpo ou se tem necessidade de alguma coisa. Essa é uma fórmula estranha. Mas sendo objeto de estudo é um fenômeno só, nesse caso, o ser, então as diferentes disciplinas não são necessariamente diferentes. Talvez em forma, mas não em finalidade. Essa formulação que está aqui é estranha, mas a minha ideia é de se o corpo precisa de alguma coisa ou se ele é perfeito. Nesse sentido. Porque a resposta é que se o corpo tem defeitos. Então a pergunta tem que ser de que se o corpo é perfeito. Então a ideia dele ter necessidade de alguma coisa é a ideia de que se ele tem algum defeito que precisa ser suprido por outra coisa. E aí eles vão para a questão de que cada arte tem que englobar tudo aquilo que faz parte dela. Acho que o ponto dá nisso, porque se cada arte não se bastasse a si mesma, daí você poderia ficar apelando. Mas como cada arte tem que se bastar a si mesma, a medicina precisa buscar o que é bom do cavalo, senão vai ter que ter uma arte que é bom, que é o que é bom do cavalo para ajudar a medicina. Quer dizer, aqui eu falei do cavalo, mas era do corpo. E tudo isso é para chegar no ponto de que a arte do governo é a arte de ajudar o mais fraco, não de ajudar o próprio governo. Porque nenhuma ciência procura ou prescreve o que é vantajoso ao mais forte. Tipo, a ciência enquanto o cara que é perfeito. Aquele que se basta a si mesmo é justamente quem não precisa da ciência para você ir lá completar ele. Então a ciência sempre está prescrevendo aquilo que diz respeito ao cara que está com falta de algo, que é imperfeito. O ponto é que ele chegou nesse ponto da discussão e daí a justiça se voltou ao contrário. Porque a arte do justo é a arte de fazer o que é bom para o fraco, que é o governado. A arte do médico é de fazer o bom ao doente. A arte do equitador, da equitação, é fazer bem ao cavalo. Então a definição do Trasímaco de que a justiça seria a conveniência do mais forte é que nem dizer que a medicina é a conveniência do médico. É que nem dizer que a equitação é a conveniência do cavaleiro. Daí o Trasímaco entra nesse ponto. Tipo, beleza, depois que tudo deu caos, Trasímaco, em vez de responder, perguntou: diz-me lá, Sócrates, tens uma ama? O quê? Repliquei eu. Não era melhor responder do que estar fazendo semelhantes perguntas? É que não repara que estás ranhoso e não te assoa quando precisas. Tinha falado essa. De modo que nem sequer te soube ensinar a distinguir as ovelhas do pastor. Você julga... aqui é quando ele vai dar a reviravolta. Aqui que vai começar de verdade a coisa. Vamos ver, então. Vamos dar uma pausinha e vocês me perguntam alguma coisa, tipo... Eu sei que eu não consegui responder algumas das coisas aí que vocês queriam, mas vamos ver se tipo, pode mandar mais perguntas e se tiver alguma coisa boa para eu responder, eu respondo. Ele estaria defendendo uma aristocracia, então? O Sócrates ainda não está construindo o argumento, ele está destruindo o argumento do Trasímaco, né? É que tem outra coisa também que eu falei já pro pessoal, que tipo, o Sócrates, ainda mais no primeiro livro, ele não tá construindo muita coisa, ele tá mais destruindo, e daí as coisas que ele fala não é a opinião dele, ele tá, sabe, ele tá falando o que tem que ser falado para o interlocutor dele chegar à conclusão de que ele não sabe o que ele tá falando. Então, a maior parte do processo é meio que assim, o cara tá propondo certas ideias, e daí o Sócrates fala, beleza, vamos considerar que essa ideia é real. Daí isso significa que tal coisa, e tal coisa, e tal coisa. Então, várias dessas frases você vai achar que ele tá defendendo ou não sei o que, mas não, ele tá simplesmente extraindo as consequências daquilo que ele tá trabalhando com o interlocutor naquele momento. Faz parte do joguinho. Talvez seja porque você pegou o argumento pela metade. Não, na verdade é porque, tipo, essa parte tá cagada mesmo. Tipo, essa parte é um defeito da aula, eu não consegui explicar suficientemente bem aquele trecho, eu preciso voltar para aquele trecho depois. Porque é uma parte que ele usa para justificar o ponto depois, não é o argumento, não é o ponto final dele, mas ele passa por lá e eu sou curioso e quero entender cada trechinho, né? Então eu fiquei curioso para saber depois. Mas assim, tecnicamente o certo seria sido eu só passar logo de uma vez. É que eu tive esperança demais de que não ia ter nada nunca que eu não ia entender perfeitamente. Então eu bati a cabeça e não deu. Deixa eu avançar isso aqui então. Porque eles chegaram no ponto em que o Sócrates defendeu isso, de que o médico zela pelo bem do... Tipo, a arte da medicina zela pelo bem do doente, a arte do governo pelo bem do governado e tudo mais. Mas daí o Trasímaco fala, mano, você tá de palhaçada, porque, ó, você julga que os pastores e os boieiros velam pelo bem das ovelhas e dos bois? Porque meio que a arte do bom pastor é a arte de saber cuidar direito da ovelha. Mas por que o cara é um pastor de ovelha? Porque ele quer o bem dele. Por que o médico é médico? Porque ele quer o bem dele. Então, é aí que os dois estão... Tipo, essa discussão inteira, ela tem os dois caras falando meio que em línguas diferentes. O Trasímaco tá sempre falando de como as coisas são na real.
E daí ele fala, tipo, ó, essa palavra bonita aí, na verdade, é essa coisa aqui mesmo. E o Sócrates tá, tipo, puxando pra, tipo, não, esse negócio, na verdade, a essência desse negócio é tal coisa. Mesmo os que governam os estados, aqueles que governam de verdade, supõem que as suas disposições para com os súditos são diferentes das que se tem pelos carneiros, que velam por outra coisa dia e noite que não seja tirarem proveito deles. Ele tá, tipo, isso que é estranho da posição do Trasímaco aqui. O Trasímaco tá tentando defender, não é que as coisas deveriam ser como são, mas é meio que como se fosse. Ele tá querendo definir o que é justo com base naquilo que as coisas são na realidade. Por isso tem uma certa estranheza o tempo todo na veemência do Trasímaco de tentar realmente defender o ponto assim. Porque ele não tá fazendo que nem eu fiz ali, de, na real é que os caras são pilantras mesmo. Não, ele tá fazendo aqui, ó. A justiça, na realidade, consiste na vantagem do mais forte de quem governa. É próprio de quem obedece e serve ter prejuízo. Que ele tá literalmente falando que é justo que se você é fraco, você se ferre. E que se você é forte, você, tipo, exerce sua força sobre os outros. Isto é o que é justo. Então, você pode entender, o Trasímaco nesse sentido é tipo proto-eugenista, sabe? Esses argumentos de tipo, os fortes, os fracos devem temer os fortes. Tá aí. Ele é o primeiro cara que surge com essa linha. Então vamos avançar. É próprio de quem obedece e serve ter prejuízo, enquanto a injustiça é o contrário. E é quem manda nos verdadeiramente ingênuos e justos. Os súditos fazem o que é vantajoso para o mais forte e servindo tornam feliz a ele, mas de modo algum a si mesmos. Assim, o personagem, a essência do argumento, na verdade, não sei se a essência é a palavra certa, mas o tipo de argumento que ele está defendendo, basicamente, é conhecido, é típico. É aquela coisa assim, ser justo é coisa de otário. É isso. Em suma, é isso que eles estão discutindo. Começa assim. Aqui, lá pelo fim da República, ainda é isso que eles estão discutindo. Mas o primeiro lugar por onde eles estão entrando aqui, com essa discussão, é isso. Que ser justo é coisa de otário. Porque a justiça, entre aspas, não existe. Tudo que existe é a vontade do mais forte, e daí ele diz que isso é justo, e daí você se fode se você for fraco. E isso é justo. Porque é isso que o cara quer. Basta reparar que o homem justo em toda parte fica por baixo do injusto. Em primeiro lugar, nos consórcios que fazem uns com os outros. Quando uma pessoa de uma dessas espécies se associa a outra, jamais se verificará por ocasião da dissolução da sociedade que o justo tenha mais que o injusto. É isso, o justo é o otário. E o injusto é o homem ambicioso. Também tem um eco aqui nessa discussão, que é a justiça homérica. A forma como o Trasímaco está trazendo essa questão, ela lembra um pouco meio que o que está implícito nas histórias do Homero, nas histórias da tradição grega, de que, olha, se você rouba e mata, você é top, se você é fraco, você vai ser roubado e assassinado, e é isso. Aqueles que criticam a injustiça, Sócrates, não a criticam por recearem praticá-la, mas por temerem sofrê-la. Por isso que assim, é interessante pensar que lá para frente, no fim do livro 10, a gente vai voltar para esse ponto, que vai ser a defesa final por parte do Sócrates de que é melhor você sofrer injustiça do que cometer injustiça. É melhor você ser o cara que só sofre injustiça, que todo mundo acha que é injusto, apesar de ser justo. Ainda assim é melhor do que você ser o cara que fica cometendo injustiça e nem é punido. Assim, ó Sócrates, a injustiça, quando chega a um certo ponto, é mais potente, mais livre e mais despótica do que a justiça. E, como eu dizia, a princípio, a vantagem do mais forte é a justiça, ao passo que a injustiça é qualquer coisa de útil a uma pessoa e de vantajoso. Daí o Trasímaco fala isso e ele quer, tipo, drop the mic e vazar. Mas a galera não deixa. Ele fala assim, ó, depois de ter assim falado, Trasímaco tinha em mente retirar-se, como se fosse um empregado do balneário que nos tivesse despejado nos ouvidos uma argumentação compacta e abundante. Porém, os presentes não lhe consentiram, mas forçaram-no a ficar, para prestar contas das suas palavras. Tá ligado quando o cara, tipo, na argumentação do Face, tipo, vai lá e fala, não vou ler mais, tchau, vazei, e, tipo, deixa o textão pra você. Clássico. É muito bom que, tipo, é muito vida real o diálogo do Sócrates. Daí o Sócrates fala assim, eu, pela minha parte, também lhe pedi muito, dizendo, ó divino Trasímaco, então, depois de lançar tal argumentação, projetas retirar-te antes de ensinares o bastante ou de aprenderes se é assim ou não? Ou pensas que a coisa é de pouca monta, o que te abalançasse a definir o curso de toda a vida que devemos seguir, para cada um de nós viver a mais útil das existências? E aí ele tá bravo e fala, pô, ou você não quer saber da gente, ou você não se importa que a gente viva melhor ou pior. Beleza. Aí o Sócrates vai começar, ó, quando finalmente o negócio tá, o pessoal baixou a bola um pouco, o Sócrates vai lançar alguma afirmação. Por mim, declaro-te qual é a minha opinião.
Não estou convencido, nem creio, que a injustiça seja mais vantajosa do que a justiça. Ainda que alguém deixe aquela à solta, sem a impedir de fazer o que quiser. Mas, meu bom amigo, que uma pessoa seja injusta, que possa cometer injustiças, ou a ocultas ou em luta aberta, mesmo assim o seu exemplo não me convence que isso é mais proveitoso para ela do que a justiça. Essa mesma impressão é talvez a de outros dentre nós, e não a minha apenas. Convence-nos, portanto, ó meu bem-aventurado, e de maneira suficiente, que não pensamos bem quando damos maior valor à justiça do que à injustiça. É uma discussão assim que assim, o problema da galera que dá Platão em geral, os professores mais velhos, tá ligado? É o maior saco que eu tenho de ver esses caras em geral falando, dando Platão, é que vira uma palhaçada de autoajuda, entendeu? Porque o negócio tá sempre quase virando a esquina numa autoajuda barata se você não tomar cuidado. Então essa ideia aqui que ele faz, tipo de defender que a justiça é melhor do que a injustiça. Esse bagulho é muito sério. Mas é óbvio que num primeiro momento e tudo mais, é melhor mesmo a injustiça, tipo. E eles assumem isso no texto, só que você pode meio que deixar de lado. Quando você é um velho ensinando pra plebe, ó, Platão, pros tempos modernos, ó, como as pessoas precisam de Platão, ser justo é certo e bom, que a galera tá trivializando demais. Mas porque o Platão tá nesse livro deixando, assim, claríssimo que o argumento mais forte é de que é melhor ser injusto. Isso tá, ele faz, assim, um esforço colossal para tentar demonstrar o contrário, de que é melhor você ser justo do que ser injusto. E se você não leva isso em consideração, não deixa claro, eu acho que é palhaçada, sabe? Que daí vira uma autoajudazinha inútil. Beleza, mas daí o Trasêmico tá lá, tá, pô, não vou te convencer, já dei uma argumentação top aqui, você não curte. Então, beleza. O médico, o bom médico, ele não pensa no bem dele, ele pensa no bem do paciente. E aí o Trasêmico respondeu, não, mas calma lá, o pastor pensa no bem das ovelhas, mas ele só pensa no bem das ovelhas porque é bom para ele. E aí o médico também deveria só pensar no bem dos pacientes porque é bom para ele. Então ele diz assim, repara, Trasímaco, quando você falou do pastor, você supõe que ele trata de engordar as ovelhas na medida em que é um pastor, não porque tem em vista o que é melhor para elas, mas porque ele quer fazer um banquete top. Ora, a finalidade da arte do pastor não é outra, sem dúvida, senão aquela para que foi destinada, conseguir para o seu objeto o máximo de bem-estar. Eu estava lendo a pergunta do Tiago. No caso, ele está explicando as consequências do argumento de outro. Clássico. Eu não lembro mais qual argumento a gente estava falando exatamente, né? Mas que a maior parte não, tudo que está na República não é a opinião final do Platão sobre alguma coisa. Tudo que está na República, até a última palavra do último livro, é o processo. Então, ele está o tempo todo mostrando qual é a resposta que você dá quando um cara fala uma coisa. E os personagens representam meio que arquétipos, assim. O Sócrates é um cara bem peculiar, né? Mas os outros caras, eles têm nomes e representam aquilo que eles são. Tipo, tem um cara que é o típico velho dono de propriedade. Tem outro cara que é o típico jovem filho de cara rico. Tem outro cara, tipo, Trasímaco. Esse Trasímaco, ele representa o intelectual que se acha top. Sabe? Esse intelectual que sabe a real. Que você vai lá e, tipo, o Trasímaco, ele é o perfeito exemplo do marxista que você vai dizer, tipo, não, mas a gente tem que a moral e não sei o quê. O cara vai chegar, moral é a invenção burguesa para oprimir os idiotas, sabe? Que, na verdade, a gente tem que entender. Esse cara, assim, década após década, geração após geração, em diferentes culturas, sempre vai ter um desses caras. Sempre vai ter esse cara que é, em geral, mais jovem, menos sábio, mas muito inteligente. E que defende essa coisa, de que sabe, defende que é palhaçadinha todo esse papo de que justiça existe e tal. Trazendo que é o realista. Tipo isso. Ele é o cara que é o que fala a real, ele vê mesmo. Ele é o Red Pill. Trazendo que é o Red Pill do rolê. Ele, tipo, porque ele acha que ele é o Red Pill. Ele é marxista. Não, mas é porque não é só um marxista, entendeu? Ele também é o ateu. Ele também é o ateuzinho que, sabe, porque tem o grupo dos ateus da direita da internet, sabe? Tipo, também é que nem esses caras. É o cara que acha que sabe a real porque ele sabe uma coisa que é meio feia e que é o que as pessoas realmente fazem na prática. Ora, repara, Trasímaco. Examinando ainda o que anteriormente tratamos, que embora desejasse definir primeiro o verdadeiro médico, não achaste necessário prestar depois rigorosa atenção ao exemplo do verdadeiro pastor, mas supões que ele trata de engordar as ovelhas, na medida em que é um pastor, não porque tem em vista o que é melhor para elas, mas como um conviva ou uma pessoa quer dar um banquete, ou então para as vender como se fosse um homem de negócios, e não um pastor. Ora, a finalidade da arte do pastor não é outra, sem dúvida, senão aquela para que foi destinada, conseguir para o seu objeto o máximo de bem-estar, uma vez que seguramente esta já dotado bastante das qualidades específicas que lhe darão a supremacia. Por essas razões eu concluí há pouco
que é forçoso que concordemos que todo governo, como governo, não tem por finalidade velar pelo bem de mais ninguém, senão do súdito de que cuida, quer este seja uma pessoa pública ou particular. Vocês me falaram que essa tradução era estranha mesmo, que juro que ela era melhor nos bons tempos, mas eu tinha que ter outra do lado para comparar, porque é muito estranho esse texto. E dessa vez pode até ser o erro da impressão, na verdade, porque uma vez que seguramente esta já dotado o bastante das qualidades específicas que lhe darão a supremacia, na medida em que nada lhe falte da sua essência da arte do pastoreio. Porque é estranho isso aqui que ele formula. O objeto. Ele não especificou qual é o objeto da arte do pastoreio, mas para mim o objeto seria a ovelha. E dar um bem-estar da ovelha. Beleza. Daí ele faz a pergunta assim: ora, tu pensas que os governantes dos estados, os verdadeiros governantes, governam por prazer? Por Zeus que não. Então, não reparas que os restantes cargos ninguém quer exercê-los por sua vontade, mas exigem um salário, pensando que do seu exercício nenhum proveito pessoal lhes advirá, mas sim para os seus súditos? Ai, gente, eu acho que eu vou parar aqui, beleza? Valeu por colar aí. Valeu, Jéssica, por financiar ele também. Top. Os gados de valor aqui. Boa noite, galera.